novidade? Isso mesmo! Acesse a Apple Store e baixe grátis o aplicativo da Rádio Geek. Só assim você vai aproveitar as novidades em primeira mão. Concorra a prêmios exclusivos. Participe das enquetes e não perca nenhum programa. Tudo isso em um só lugar. No novo aplicativo da Rádio Geek. Agora disponível para o seu querido iPhone. Você quer se informar sobre política mundial, relações internacionais, desenvolvimento agropecuário, escavações de minério na Argentina, temperatura do asfalto ou menstruação das borboletas? É melhor você ouvir a... Agora, se você quer se informar sobre mundo tecnológico, games, atualizações, DLCs, música boa, efemérides do dia e pudim de leite condensado, ouça a Tarde Geek, de segunda a sexta, das 2 às 5 horas da tarde. Comigo, Gabriel Pazotto, aqui na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Este programa apresenta reprises a partir da meia-noite e das 8 horas da manhã. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? Boa tarde, ouvintes da Rádio Geek, ouvintes do programa Ideia de Impacto. Hoje é o programa do dia 7 de maio, uma data especial, o nosso 10º programa, desse programa que inaugurou nas glamurosas instalações da Rádio Geek durante a Campus Party 2008, naquele estúdio de aquário. Isso é que é resiliência, não é? Depois de meses, muita coisa rolou por aqui, muita conversa sobre negócios sociais, sobre iniciativas na periferia, sobre tecnologia e soluções de impacto, sobre blockchain de impacto. E espero, oremos por Gaia e pelos deuses do Olimpo, Thor e Companhia Limitada, que este programa tenha longa vida e possa compartilhar com vocês informações e dados, que esse é o grande objetivo do programa Ideia de Impacto. Você já sabe, se quiser rever estes programas históricos únicos, é só acessar o site da Rádio Geek, www.radiogeekbr.com.br. Pode baixar o aplicativo para ficar ligado na programação cotidiana, na programação de conteúdo e musical, gosto musical espetacular desses nossos colegas de trabalho. Se inscreve no canal também do YouTube e também pode acompanhar as redes sociais da Ideia de Impacto no Facebook, no Instagram, no YouTube. Assim você vai ver a imagem incrível deste locutor e seus convidados, além desta voz de locutor dos anos 40, quase um cantor de jazz. O Thiago é especialista, ele concorda comigo, está fazendo assim do outro lado deste aquário. Sem mais delongas, temos o convidado especial hoje, Aníbal Vanderlei. Nós vamos conversar um pouco sobre o papel da tecnologia na questão de promoção e inclusão e desenvolvimento da sustentabilidade. Mas antes da gente começar as perguntas, primeiro, obrigado pela presença, Aníbal, pela disponibilidade. Eu sei que sua agenda é bem corrida. Queria que você contasse um pouco de você e aí a gente começa o nosso papo. Bom dia, Antônio. Obrigado pela oportunidade. Enfim, economista, né? A gente tinha uma empresa de consultoria na área ambiental, onde a gente descobriu que o que dá realmente resultado é você aprimorar, inovar em cima da tecnologia para poder acelerar a sustentabilidade. Aí a gente resolveu criar uma empresa de desenvolvimento de tecnologia e inovações para a governança e sustentabilidade e meio ambiente. No fundo, assim, bem resumidinho, tempo de rádio é curto. É isso aí. Bom, esse é um grande... A gente estava conversando um pouco antes do programa. Eu tenho um passado aí, um presente ainda em coisas de consultoria ligadas à sustentabilidade, à responsabilidade corporativa. E falei que um dos grandes desafios era justamente fazer a conexão entre o negócio e a visão do negócio das pessoas em relação à sustentabilidade. Como é que, da tua experiência, a tua visão, como é que a tecnologia ajuda as empresas a fazer essa conexão? Se é que ajuda, quais são os desafios e as oportunidades aí que você encontra nisso? Antônio, é o seguinte, primeiro você tem um processo de mudança muito forte na maneira de pensar. É uma mudança, enfim, do inglês aí, de mindset. Uhum. Você tem que imaginar a tecnologia não como um apoio à sua operação,
mas como parte do seu processo. E isso vale para tudo, vale para gestão financeira, para produção industrial e tal, vale também para sustentabilidade. Para tudo, sustentabilidade, da relação do capital humano, da gestão do meio ambiente. Na parte financeira, na governança, ela já está embutida. Mas nessa conexão entre meio ambiente, capital humano e produção, mercado propriamente dito, é onde tem a grande lacuna hoje. E é aí que a gente encontrou o grande desafio e é onde a gente tem se dedicado mais a evoluir. Tem muita gente que, pela experiência que a gente tem, enfim, que acha que a tecnologia ou a ferramenta, o sistema por si só, é a grande salvação da história. Ou seja, como você colocou, essa ferramenta por si só vai fazer com que as pessoas mudem, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, eu faço muito uma analogia com a questão de saúde e segurança dos anos 80, por exemplo, né? Nos anos 70, 80, aqui no Brasil, essa coisa começou a acontecer e hoje em dia você não vê nenhuma grande, média empresa sem tratar esse assunto, porque ele foi fazendo parte da cultura das pessoas. Ao mesmo tempo, eu sempre falo que a tecnologia só faz sentido quando ela é uma experiência, ou ela conecta você com algum tipo de experiência no sentido mais amplo da palavra. Eu uso bem o exemplo da minha mãe, por exemplo, que só foi aprender a usar o Skype quando eu resolvi, há um ano atrás, passar uns 4 meses em Dubai para ver algumas coisas sobre inovação lá, e aí para a gente conversar, ela falou, deixa eu pegar esse perfil que eu já tinha criado e aprender a usar. O que é essa experiência de vocês? Ou seja, vocês investiram, fizeram uma mudança de decisão de negócio de uma consultoria, digamos, tradicional para uma questão de desenvolvimento de sistemas de tecnologia para apoiar isso. O que você, para você, está fazendo diferença de fato nesse processo? Ou seja, você tem uma ferramenta, você tem um sistema, mas como é que isso está mudando a cultura e a maneira das pessoas atuarem aí? Vamos olhar de uma forma um pouco diferente, tá, né? Empresas que têm propensão a inovar. Ok. Na verdade, não adianta você querer lançar uma nova tecnologia sem que a outra ponta da operação não esteja propensa a isso. E foi aí que nós demos muita sorte. Logo no início a gente conseguiu um parceiro grande e que tomou um risco com a gente também. Recentemente tomaram risco de novo, mas sim, faz parte do jogo, claro, isso. E se não tomasse, a gente não estaria aqui com um produto tão bom e não é um produto, não é uma ferramenta, é principalmente esse conceito de você transformar, de você integrar todo o teu processo de gestão de sustentabilidade, ou de olhar para frente, de principalmente avaliar qual o valor que você tem naquele conjunto de ativos ambientais, ativos e passivos, obviamente, que está dentro da sua empresa. Então, às vezes o cara acha, eu só tenho aqui só um gerador de poluição, de resíduos e tal. E no fundo, quando ele vai olhar na ponta do lápis, o valor que ele está gerando, não com os passivos dele, mas com os ativos que ele não identifica, é muito maior. Agora, ele só descobre isso a hora que ele integra todo esse conhecimento com o conhecimento da produção propriamente dita dele, do relacionamento, da gestão do relacionamento com os clientes, que isso na operação normal dele já está integrado, já está, em muitos casos, em processo avançado de digitalização. O último caso que está chegando para digitalizar é o ambiental e a sustentabilidade. Só para você ter uma ideia, o nível de difusão de tecnologias para apoio à gestão de sustentabilidade e meio ambiente, ele está estagnado desde 2008. Quer dizer, se você olhar o conjunto das empresas, vamos olhar as grandes que disseminam mais rápido, se você olhar entre as grandes, o percentual de empresas que adotam alguma ferramenta nesse sentido, no mundo inteiro, não é coisa tupiniquim do Brasil, não. No mundo inteiro, esse investimento ainda é muito baixo, efetivamente. Tem uma pesquisa recente do National Association of Environmental Managers nos Estados Unidos, que eles fizeram um campo com mais de 200 empresas no mundo inteiro e o resultado é esse. Isso é número real, não é factoide, enfim. Tá? Então você tem E por que estagnou? Estagnou porque o que vem sendo oferecido no mercado é muito ferramenta para auxiliar a gestão. Não são ferramentas de transformação. E, no fundo, a gente precisa levar para a sustentabilidade a mesma transformação que a gente está vendo hoje na indústria 4.0, nos serviços, no conjunto de serviços que a gente tem hoje na economia, que são basicamente digitais. Coisas que antigamente você chamava o táxi e ligava para a cooperativa, né?
Você pedia comida, você ligava pro restaurante. Hoje você digitalizou esse processo. É uma transformação muito grande, do ponto de vista tecnológico não, mas é uma forma diferente de você pensar. É justamente essa simplificação do processo e integração com as outras operações da empresa que a gente está levando para dentro da sustentabilidade. E aí nesse momento, a gente está entrando no processo de valorar quanto aquilo ali impacta positivo e negativamente no valor da empresa, no resultado dela, nos ativos, nos passivos e tal. É um passo grande, é uma operação grande, não vou ficar explicando ferramentas e tal, mas no fundo é isso que a gente está levando. Qual é o perfil? Você falou de uma coisa, precisa ter uma cabeça mais inovadora, aberta, afinal de contas, o perfil das empresas ou dos teus clientes, quais são as características que você acha que são interessantes, ou eles têm, né? Porque não são todas as empresas, você mesmo está falando, porque tem uma estagnação. O que está acontecendo, então, que empresas são mais propensas, ou, nesse momento, a passar por essa transformação mais do que usar uma ferramenta? Vamos olhar assim, se a gente olhar o caso brasileiro, as empresas que estão mais estimuladas a inovar são aquelas que sofrem maior pressão, não por parte só dos consumidores, nem órgãos reguladores, mas principalmente do investidor e do financiador dela. Tá. Então você tem uma pressão muito grande de atores na economia que já entendem o valor desse capital ambiental que tem por trás do negócio, de qualquer negócio, e que agora exigem que isso seja medido cada vez com mais força. E mais além, que você, no seu portfólio, que você planeje como você vai lidar com esse capital ambiental à frente. Então, fazer uma antecipação antecipação. Onde a gente encontra a maior barreira para evoluir? Empresas tradicionais de setores tradicionais, e aí eu não estou falando só setor industrial, tem no setor agrícola uma resistência muito grande, porque para ele entende a gestão de sustentabilidade do meio ambiente como um custo. E, na verdade, ele só entende dessa forma porque ele nunca foi lá e fez a conta. Às vezes é um bloquinho, lápis de papel e uma caneta, o cara consegue já encontrar o valor ali. Mas o importante é você entender que existe valor e você comprovar para esse cara o valor onde ele está perdendo. Em vários casos a gente consegue mostrar isso em uma conversa de meia hora, 1 hora. Em outros casos é um estudo um pouco mais avançado. Empresas listadas, empresas grandes, têm maior propensão a adotar. Empresas que lidam muito com mercados no exterior, que dependem de investimento de capital externo. E o Brasil é um país pobre, depende muito. Até as empresas listadas têm um percentual muito grande das ações em bolsa adquiridas por investidores estrangeiros. Esse tipo de cliente é o primeiro que a gente olha, tá? Beleza. Para finalizar, o processo de caminhar isso para uma empresa de pequeno, médio porte ainda é um sonho distante ou é viável? A gente tem uma tecnologia que está se ampliando, que está simplificando. Como é que você vê essa... Olha, esse é o caminho que a gente está traçando agora, tá? Nas empresas, apesar delas não terem essa propensão ou não serem mais agressivas nesse sentido, é nessas empresas de médio e pequeno porte que se observa o resultado mais imediato. Vamos falar um pequenininho, posto de gasolina. O que é uma autuação de um órgão regulador no posto? É você parar de faturar durante um mês. Simples assim, tá? Então, e isso acontece porque você perdeu o controle. Da coisa mais banal que tem na vida é isso, é o perder, você parar de operar. Nas médias, o valor que está perdido por não ter um conhecimento global do seu negócio, principalmente da parte ambiental e da sustentabilidade do seu negócio, é muito grande. São valores bem expressivos hoje na economia brasileira. Se você tivesse que fazer, enfim, finalizar com uma visão de futuro aí para esse tipo de conexão entre tecnologia e sustentabilidade, ou tecnologia como promotor de sustentabilidade, uma visão realista, pessimista, otimista, de sopetão, assim, o que você acha que... Cara, eu sou muito otimista. Porque nos últimos 5 anos, principalmente, a gente tem visto como o valor está sendo reconhecido e como ele está sendo fungível, ele está virando uma moeda fungível. Do mais simples, a questão dos créditos de carbono, ativos transacionáveis em mercado, até coisas do tipo reservas legais e tal. Vamos olhar de coisas mais conhecidas. Das menos conhecidas e que a empresa média tem e que ela não identifica,
até transformar o resíduo dela em coproduto e fazer desse uma fonte de recursos. Exatamente. Ou, melhor ainda, identificar onde ela está tendo perdas por desvios brutais nas suas composições de resíduo, na sua composição de produção. Enfim, perdas que ela normalmente não consegue dimensionar de onde vem. Quando a gente entra no processo de esterilização, essa perda fica muito clara para ele. Então você tem ganho de vendas e você tem redução de custos bem substanciais em todos os casos. Maravilha. Bom, gente, esse foi o início de uma conversa. A gente vai voltar a tocar nesse assunto. O tempo é curto. A gente tem outros temas para conversar hoje. Eu queria muito agradecer a tua presença, mas com certeza pode esperar meu incômodo para o segundo, terceiro ou quarto programa para a gente conversar um pouco mais sobre isso, que é um assunto que para mim me interessa muito e eu acho super importante. Antônio, todo prazer. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Muito obrigado. Um abração. Um abraço. Gente, a gente vai em seguida falar com a Regina. É o primeiro programa da série sobre neurobranding e neuromarketing. E a gente vai conversar um pouco sobre o processo de decisão. Regina, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Antônio Carlos. Maravilha. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. E escuta, bom, nós temos um desafio de mostrar para as pessoas aí a questão da decisão, do processo de decisão de clientes, de pessoas quando fazem as suas compras. Afinal de contas, como o nosso cérebro e as pessoas tomam as suas decisões pelo caminho afora, pela vida fora. Vamos lá, né? Que desafio que você me colocou. Bom, pessoal, boa tarde. A gente fez um programa recentemente, ele repercutiu muito, e aí o Antônio fez o convite para a gente fazer uma série. E o desafio é tentar traduzir isso para uma linguagem o mais simples possível. Então, quando nós pensamos, né, em negócios, sejam ele um pequeno negócio, uma média empresa, nós temos normalmente habituamos a nos dividir, né? Pessoa jurídica, uma empresa, sim, e pessoa física. Mas, na realidade, o que é uma pessoa jurídica? Se dá um conjunto de pessoas físicas. Então, na realidade, nós temos sempre uma pessoa física. E uma pessoa física, ela é um ser humano. Então, o tempo todo nós estamos falando sobre pessoas. Porque negócios são feitos por meio de pessoas. Então, na realidade, a empresa nada mais é de um local onde se unem pessoas e essas pessoas fazem com que a empresa caminhe. Então, o importante de nós entendermos tomada de decisão é porque o conjunto dessas pessoas fará diferença para essas empresas. Até aqui tudo bem? Até aí tudo bem. Então vamos lá. Então vamos pegar a economia. Vamos pegar a economia brasileira, né? E economia mundial, mas a gente vem aí de uma crise. Mas vamos pegar a economia atualmente, ela tem se voltado mais para entender o comportamento humano e menos os números. E alguns anos, anos recentes aí, mas vamos projetar aí nos últimos 10 anos, as empresas, elas estavam muito voltadas para os resultados, para as vendas, né? Captação de leads. Não sei se você vai explicar leads ou tranquilo? Não, pode ir. E na realidade, a gente se volta, né? O mercado se volta para entender comportamento humano. E não que entender comportamento humano seja algo que é recente. Já há mais de 30 anos se estuda comportamento humano. Mas agora talvez, né, é uma releitura e o quanto isso é importante. Então, os negócios são feitos para pessoas e pessoas conduzem os negócios. Então, a tomada de decisão, ela não é algo objetiva. Por quê? Porque nós levamos em conta nas nossas decisões as nossas emoções, as nossas crenças e as nossas intuições. E isso pode nos levar a decisões boas ou ruins. Mas como gestor, né, ou seja, à frente de uma empresa, de uma área, nós não queremos depender que a nossa emoção vai influenciar uma tomada de decisão séria, porque isso pode impactar na vida de outras pessoas.
E nós temos que pensar nos nossos negócios. Então, o que nós vamos tentar traduzir hoje numa linguagem simples é com base em um livro, né, que é talvez o mais atual. Existem outras teorias, mas é um livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, e ele mostra a capacidade do pensamento rápido e do pensamento devagar. Então vamos entender isso. Então ele divide o nosso cérebro em 2 sistemas. O sistema 1 e o sistema 2. O primeiro sistema, que é o sistema 1, ele é responsável pela tomada de decisões de maneira rápida e sem esforço. E ele é baseado na intuição e na associação de memórias. Então, e ele está embasado muito no nosso repertório, na experiência individual que cada um vai adquirindo ao longo dos anos, né, ao longo da sua vida. Eu não sei se você recorda, Antônio Carlos, mas no programa passado, nós falamos que nós, por segundo, recebemos 11 milhões de informações por segundo. E nós absorvemos só 40. Certo. Isso significa que o nosso cérebro, o tempo todo, ele está tomando decisões. Decisões mais simples e mais complexas. E nem sempre nós conseguimos trazer isso para o racional, que é o sistema 2. Tá? Então, esse segundo sistema, o nosso racional, ele é mais lento. E ele só é ativado quando entramos em uma situação que exige a concentração. Então, acho que assim, o grande lance aqui é que, então, que cada um de nós entenda que o nosso cérebro é como se ele fosse dividido em 2 partes. Sistema 1 e o sistema 2. Isso não significa que cada um atua separado. Na realidade, os 2 sistemas, eles atuam em conjunto. Ok? Ok. Bom, agora, vamos imaginar o que o sistema 1, aonde, né, está as nossas questões emocionais, os nossos instintos. Então, ele opera de uma forma muito rápido e muito fácil. Vamos pegar um exemplo. Eu vou começar a aprender a guiar um carro. Tá? Então, eu vou começar a fazer as primeiras aulas na autoescola. Eu vou lembrar da minha experiência, tá? Que aí fica até mais real. E eu lembro, né? Isso já faz bastante tempo. Quando eu, na primeira aula, e o instrutor começou a apresentar, né, todas as funcionalidades, e eu imaginei assim, nossa, eu não vou dar conta, né? De guiar, olhar o retrovisor, fazer uma série de coisas. A gente acha que é muita informação e muita coisa para lidar, né? E de fato é, ok? Naquela primeira experiência é muita informação. Então, além de nós acharmos que não vamos dar conta, a gente já começa a se apavorar, ok? Com o passar da segunda aula, da terceira aula, nós vamos ganhando aquela segurança e vai ficando automático. Chega um momento que a gente já não pensa mais para guiar. Então, eu saio de casa aqui com o carro, é como se o próprio carro já soubesse o caminho e o percurso que eu tenho que fazer até chegar à empresa. E eu, durante esse trajeto, na realidade, o meu pensamento, ele está em outras questões. Ou eu posso estar divagando na música, ou eu estou pensando em alguma coisa que eu vou chegar no escritório. O que eu menos estou fazendo é dirigindo. Os meus instintos, eles vão sempre estar alertas, né? Com um motoqueiro que possa me fechar, o semáforo que vai abrir ou fechar. Isso, mas é automático. Isso significa que mais de 90% do nosso dia nós estamos operando num sistema automático. Ou seja, nós estamos operando no sistema 1. E como é que isso, por que isso é importante para os negócios e para as empresas? Ou seja, resumindo muito o que você falou, ok, nós temos empresas são formadas por um conjunto de pessoas, as pessoas decidem, baseado em 2 sistemas ou 2 partes do cérebro. Um que é rápido, intuitivo, reativo, instintivo, e o outro que é o racional, que é aquele que a gente aciona quando tem que fazer uma reflexão com alguma coisa mais complexa, pelo menos um primeiro momento, e que a grande parte das nossas decisões são baseadas no sistema 1, ou seja, nesse sistema mais do sistema rápido.
o que isso muda para a vida das empresas, do ponto de vista do posicionamento delas, do mercado, do produto, da apresentação? A questão, eu acho que não é o que muda, e sim estar atento a esses sistemas, ok? Ou seja, lembrar que, na verdade, as escolhas elas não são racionais, elas não são pelo sistema 2. Sim, e aí nós temos dois lados, né? Eu como empresa, em relação aos meus produtos e serviços, e como eu relaciono, então, com os clientes, ok? Mas podemos trazer isso também para a gestão. Há determinadas situações que eu preciso trazer o foco para o sistema 2. Ou seja, e às vezes nas empresas, na correria de processos, de rotinas, a gente também entra num piloto automático e não se dá conta do que está acontecendo no mercado. Então vamos pegar, por exemplo, a crise, né? Nós vivemos aqui tempos de crises difíceis. E o que acontece? As empresas, e aí, né, as pessoas que representam as empresas, porque nada, lembra, é um conjunto, né? Então, assim, você tem crise, a crise, ela vai, ela pode te remeter, né, a não investir, então eu corto recursos, porque, em geral, eu vou ter uma aversão à perda, eu tenho aversão à perda, né? E se eu tenho uma crise... essa aversão à perda, ela vai me forçar um sentido de paralisar. Então eu paraliso as decisões da empresa e eu fico numa coisa automática, vamos lá, vamos seguindo, a crise vai passar e os negócios vão melhorar. Mas na realidade, eu talvez tenha que trazer um foco nesse momento para o sistema 2 e analisar quais as desvantagens de eu fazer um movimento que pode me levar a uma vantagem competitiva nesse pós-crise ou não. Eu vou dar um exemplo de um cliente B2B, uma empresa de pequeno porte, mas há 2 anos e meio ele sentiu que, assim, ele teria uma crise, o faturamento ia estagnar, uma série de coisas, mas ele decidiu que ele não ia parar as ações de marketing e que, pelo contrário, ele ia se preparar para esse pós-crise. E ele, então, começou a fazer uma estratégia, ele parou a empresa para olhar para o futuro, ok? E aí ele trouxe a estratégia toda para o racional, ou seja, eu não vou parar, eu não vou seguir, eu vou continuar investindo, eu acredito no Brasil. E a partir daí se desenhou uma estratégia e recentemente ele participou de uma feira para lançar uma marca nova, um produto novo, e o balanço da feira, além de ser o sucesso que ele teve, era olhar para trás e falar assim, esses 2 anos e meio eu não paralisei. Ou seja, eu não fiquei no sistema 1 atrelado às informações de mídia e mercado, que olha, o Brasil está parado, nada dá certo, ninguém está vendendo. E ele fez o exercício nesse momento de concentrar tudo para o sistema 2 e entender, olha, o meu concorrente não vai fazer, mas eu vou fazer. Tem muitas empresas que estão passando por uma situação de crise, grandes, pequenas, médias empresas. Muitas delas tomam as soluções, digamos, esperadas ou tradicionais, que não necessariamente significa parar a empresa, mas fazer ajustes e cortes. E aí eu vou falar dos mais clássicos, de redução de mão de obra, etc. Ou seja, você tem às vezes essa parada, mas uma decisão meio tradicional ou meio esperada, o que uma empresa que pudesse pensar diferente, ou o que o neuromarketing, o neurobranding poderia ajudar numa situação dessa de pensar um novo, porque acho que no fundo é isso que eu fico... Sim, você tocou num ponto importante, né? O momento que nós vivemos, e a gente abordou isso na entrevista passada, ele é mais complexo, ok? Na realidade, a partir do momento que você começa a trazer esse entendimento de comportamento, essas novas tecnologias, as gerações mais novas que vêm com outras ideias, que vêm não necessariamente seguindo os modelos dos seus pais, dos seus avós em relação à admiração de uma marca ou de uma empresa,
E as empresas estão fazendo exatamente o oposto. Bom, então eu preciso apresentar resultado. A primeira coisa que eu vou fazer são cortes, né? Os cortes começam pelas pessoas. Se a gente vai para a empresa média, grande, os cortes não são nem analisados em relação assim, olha, essa pessoa é uma pessoa chave aqui. Não, são cortes numéricos. Ou seja, eu preciso cortar X pessoas de tal departamento, X pessoas de outro, e as pessoas viram números. Então, na minha visão, as empresas estão perdendo inteligência, estão perdendo talentos, no momento que ela precisa de mais esforços para fazer essa transformação, para fazer essa virada. A questão é que, entre eu, o gestor, perder a minha cabeça, eu vou postergar isso e eu vou cortar números. Mas vai chegar um momento que, sim, provavelmente eu vou perder a minha cabeça ou essa empresa vai perder o contexto. Recentemente saiu uma matéria sobre a Procter & Gamble, que é uma gigante, né? E que sempre liderou processos de inovação, sempre esteve, né, a mídia guiando, né, como uma referência, e é uma empresa que vem perdendo o mercado, né, com as vendas já não crescendo tanto, e entra num estado de paralisia. Porque eu sou a referência, né? Sempre foi uma empresa maravilhosa, mas e como é que eu vou fazer um movimento sendo tão engessada? Entendi. Então, a questão desse momento, acho que é olhar para pessoas no sentido de, sim, pode ser que eu consiga usar a tecnologia para automatizar alguns sistemas. Nesse sentido, o corte pode sim ser necessário e fará necessário. Mas eu também tenho que pensar em começar a olhar as pessoas como quais são os talentos realmente que eu preciso para fazer essa mudança. E essa mudança tem que contaminar a empresa. Para não virar no automático. Para não virar no automático. Bom, Regina, a gente vai começar, como você falou, esse é o primeiro programa de uma série aí de 4 programas que a gente vai falar sobre vários assuntos ou várias maneiras de que o neuromarketing, o neurobranding possa ajudar as empresas, as pessoas inovadoras em relação a isso. A gente está fechando o primeiro programa agora. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade e o seu tempo. A gente vai voltar a conversar semana que vem com um pouquinho mais de informação, dicas e histórias sobre esse assunto que é tão interessante e tão inovador para o contexto brasileiro, mas que pode ajudar os empreendedores a pensarem e a fazerem da sua empresa, da sua vida de negócio, da sua convivência, das suas relações humanas, um processo mais suave, mais tranquilo, mais positivo de uma maneira geral. Eu acho que essa é a ideia, Antônio Carlos. A gente está vivendo uma fase de oportunidades, né? E eu acho que é começar a colocar isso, tanto para pequenas, para médias e para grandes. Ou seja, é possível transformar e há chances de aproveitarmos esse momento. Eu que agradeço a oportunidade. Um beijo a todos. Obrigado, a gente se fala semana que vem. Agora nós ficamos com o nosso intervalo musical da Rádio Geek. Não desgruda daí. Siga a Rádio Geek nas redes sociais. Rádio Geek BR.